aí pessoal, tudo bem? Aula importantíssima sobre Guerra Fria, que foi o período da história da humanidade compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e o fim da União Soviética, em 1991. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa é uma das aulas mais importantes do conteúdo do nono ano, e se você não entende esse contexto de Guerra Fria, você não entende os principais eventos históricos que aconteceram no mundo na segunda metade do século XX. Nosso objetivo hoje é entender um pouco esse conceito e por que se formou esse enfrentamento entre duas potências mundiais principais, os Estados Unidos, um país capitalista, e a União Soviética, um país comunista. Então, para começar, a gente tem que discutir um pouco esse nome, né? Por que esse período a gente chama de Guerra Fria? Tinha acontecido uma guerra mundial, que se for em termos de violência de conflito, foi uma guerra quentíssima, né? Foi uma guerra muito violenta, com um grande número de mortes e uma grande destruição. Por que foi esse período chamado de Guerra Fria? Pelo seguinte, a gente diz que foi uma guerra porque foi um enfrentamento muito grande entre essas duas potências. Mas a gente diz que ela foi fria porque em nenhum momento houve um confronto direto de grandes proporções entre essas duas potências. E por que isso aconteceu, né? Já que havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, por que não rolou uma guerra? Meus alunos me perguntam bastante isso. Por conta dessa ideia aqui, ó. Isso é um termo da época que ficou conhecido como destruição mútua assegurada. Vamos entender isso aqui. Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética dominavam a tecnologia da bomba atômica, que tinha encerrado lá a Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra, os americanos jogaram duas bombas atômicas sobre cidades japonesas, foi o que encerrou o conflito. Só que aquelas bombas eram de tamanho potencial de destruição que imagina que se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, onde os dois países dominavam essa tecnologia, o que não ia ser? Dizia-se na época que esses países tinham potencial para destruir o planeta várias vezes. Então, se houvesse uma guerra direta, haveria, se dizia na época, uma destruição mútua assegurada, ou seja, certamente os dois iam se destruir e talvez a humanidade terminasse. Então, toda a segunda metade do século XX é um período onde há um medo muito grande de uma guerra nuclear, né? Ou seja, uma guerra com bombas como aquelas utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no fim da Segunda Guerra. Em parte, isso explica por que esses dois países não se enfrentaram diretamente, por que esse confronto foi uma guerra fria. Só que isso foi, na verdade, gente, muito mais do que um enfrentamento entre dois países. Esses dois países eles eram líderes de dois grandes blocos de países que incluíam ideias diferentes de mundo. Então, por exemplo, os Estados Unidos, não era só os Estados Unidos, eram eles e todos os países capitalistas, que acreditavam que o mundo devia se basear na propriedade privada e nas empresas, na liberdade de comércio. Então, todos os países que eram capitalistas, que trabalhavam com essa ideia de mundo, eles se associaram aos Estados Unidos, fazendo uma espécie de um bloco de países, uma galera junta que defendia o capitalismo, vamos dizer assim. Do outro lado, né, tinha um grupo de países, o bloco de países que defendia a bandeira do comunismo, que era contra a propriedade privada, achava que as grandes propriedades deveriam ser controladas pelo governo, para que o governo pudesse distribuir melhor as riquezas e a classe trabalhadora estaria, assim, melhor representada no poder, né? Fez parte desse bloco a União Soviética e todos os países que acabaram tendo governos socialistas, né? Como a China, como Cuba e outros países do leste europeu, por exemplo. Então, na realidade, esse período, a marca, além da ameaça nuclear, a marca desse período foi um enfrentamento entre esses dois blocos de países de uma maneira bastante intensa. Em alguns momentos, o conflito era mais forte e essa ameaça de guerra parecia mais próxima. Em outros momentos, houve uma relação de coexistência pacífica, como se dizia na época, ou seja, as duas potências sabiam das áreas de influência uma da outra, né? E isso não implicava num acirramento ou numa crise mais grave. Vamos observar agora alguns aspectos dessa divisão em dois blocos, dessa bipolarização, como falam
como falam alguns historiadores, né? Como se o planeta tivesse dividido em dois polos, um comunista e um capitalista. Vamos detalhar essa bipolarização. Por exemplo, era muito comum naquela época que se vinculasse tudo que era do Oriente, vamos dizer assim, à União Soviética e à área de influência dos soviéticos, porque a maior parte dos países do bloco comunista, de fato, estavam no Oriente do planeta, enquanto que o Ocidente era mais associado ao bloco de países capitalistas. Países capitalistas, né, no caso. Outro aspecto em que essa bipolarização fica clara, ou seja, essa rivalidade entre esses dois blocos, está na organização militar. Vou explicar para você melhor. Dos dois lados, tanto do lado comunista quanto do lado capitalista, foram feitas organizações, alianças de ajuda mútua em caso de guerra. No caso da União Soviética, do bloco liderado pela União Soviética, existiu o Pacto de Varsóvia, que Varsóvia, uma cidade europeia, foi assinado um pacto que dizia que aqueles países comunistas iriam se ajudar no caso de guerra, né? Ou no caso de algum conflito interno. Então existiam tropas do Pacto de Varsóvia, que era uma espécie de um exército feito por tropas de vários países comunistas. Então isso foi formado. Do outro lado se formou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que existe até hoje em dia, que é um grupo de aliança militar liderado pelos Estados Unidos e por algumas outras potências capitalistas, que também ficavam de se ajudar no caso de algum conflito que aparecesse. Então repara que essa divisão do mundo, essa bipolarização, ela acontece também do ponto de vista militar. Além do ponto de vista militar, eu destaco aqui para vocês também que essa bipolarização ela teve no ponto de vista da economia, né? Por exemplo, do lado capitalista foi criado o Plano Marshall. O Plano Marshall, na verdade, foi um plano de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos emprestaram dinheiro para os europeus para que eles construíssem as estradas destruídas, as linhas de energia, recuperassem a atividade econômica. Isso, gente, claramente, né, criou uma espécie de uma dependência ou uma relação de muita aproximação desses países com os Estados Unidos, né, porque eles deviam dinheiro, enfim. Então, é muito importante. Esse Plano Marshall, ele mostra como é que esse grupo de países capitalistas, os Estados Unidos e os países da Europa, que eram capitalistas, eles se aproximaram. É outro exemplo que depois seria criado o Mercado Comum Europeu, que também era uma zona de economia entre esses países capitalistas. Se os capitalistas estavam se organizando dessa forma, os comunistas também. Foi criada a Comecon, que era um bloco de ajuda mútua na economia, né? Por exemplo, se algum país do leste europeu, por exemplo, que era comunista, como a Tchecoslováquia, precisasse de ajuda por estar faltando alguns recursos ou algum tipo de empréstimo, iam os outros países socialistas, emprestavam e ajudavam a reconstrução econômica mais fácil. De fato, alguns países, como é o exemplo de Cuba, quando entraram para essa organização, basicamente sua economia foi sustentada por esse bloco, né? Cuba tinha uma relação muito forte com a União Soviética, que enquanto a União Soviética existiu, foi o que sustentou a economia cubana. Depois, a economia cubana desceu ladeira abaixo, certo? Então, olha lá, a gente falou de uma divisão geográfica, né, muito forte, de uma divisão militar, de uma divisão econômica, e a gente não pode deixar de falar que, embora esse período tenha sido de uma guerra fria, que não tenha havido um enfrentamento direto, em algumas ocasiões, em alguns eventos, alguns conflitos, essas duas potências se enfrentaram de forma indireta. Por exemplo, na Guerra da Coreia, quando houve a divisão da Península da Coreia em uma Coreia do Norte, né, associada ao bloco comunista, como é até hoje, né, e uma Coreia do Sul, associada ao bloco capitalista, teve participação de tropas ligadas a esses dois países. Tá? Teve o caso mais clássico e conhecido da Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos investiram pesado, né, nos seus aliados da região para tentar evitar que o Vietnã virasse um país comunista. Não teve muito sucesso, né, mostra aí uma participação indireta. A União Soviética também teve suas derrotas, por exemplo, na Guerra do Afeganistão,
que eu quero que vocês observem? Vários dos conflitos mundiais que existiam naquele período, eles aconteciam com a participação indireta. Ou eles vendiam armamentos, ou alguns agentes secretos participavam, em alguns casos até enviavam tropas, mas sempre uma coisa mais discreta, vamos dizer assim, sem um investimento mais pesado, por conta dessa noção de destruição mútua assegurada que eu comentei com vocês no início, que tornava a possibilidade de um confronto de armas nucleares entre esses dois países uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. Quando no início dessa aula eu comentei que a Guerra Fria tinha influenciado o mundo inteiro, é porque nas áreas que havia disputa por zonas de influências, essas potências atuaram diretamente também. Então, por exemplo, no caso da América Latina, que era vista pelos Estados Unidos como uma zona de influência americana, os Estados Unidos investiram pesado, ajudaram ditaduras militares que eliminaram de forma violenta grupos que simpatizavam com as ideias do comunismo, por exemplo, né? A União Soviética não fez por menos, né? Na Ásia também financiou repressão quando alguns locais, alguns governos, como o que aconteceu na Tchecoslováquia, contestaram a violência que a União Soviética exercia sobre os países da sua influência. O que eu quero que vocês percebam? De fato, a Guerra Fria ela foi um conflito importantíssimo para entender toda a segunda metade do século XX. E só terminou quando um dos lados, no caso aqui, a União Soviética, entrou em colapso. No fim dos anos 80, a União Soviética enfrentou uma crise econômica bastante relevante, né, e isso gerou uma série de questionamentos internos que fez com que esse país, a União Soviética, se desfizesse e se dividisse em Rússia e algumas outras repúblicas que se tornaram, então, independentes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse processo e até um próximo encontro.